Terceira palestra a respeito dos exemplos dos santos. Nós vimos o conceito de santidade, depois nós vimos o culto dos santos, a intercessão, a invocação, tudo isso que o ensinamento da Igreja Católica a respeito disso, mostrando a antiguidade, o valor que tem em todos esses ensinos. E agora nós vamos ver, e inclusive no final nós vimos o que? A imitação dos santos. Então entramos agora nos exemplos dos santos. Nós imitamos os exemplos. Nós temos que ter diante de nós os exemplos a fim de poder imitar. Não se pode imitar o que não se conhece. E o que se conhece são os exemplos. As pessoas que nós imitamos, o que nós imitamos, em geral se torna conhecido. Daí porque a publicidade, a mídia em geral procura fazer conhecidos pessoas com o objetivo de que o povo, a massa, imite esses exemplos. Então, entramos aqui nesse primeiro ponto, que é uma constatação triste do nosso mundo moderno, que forjou falsos santos, entre aspas. Há uma tendência do ser humano para isso, para admirar os que são superiores a eles, ou que parecem superiores a eles. Todo mundo sabe a tendência que tem o aluno achar que o professor sabe tudo. Quer ver o professor falando um monte de coisa e tem algum conhecimento mais do que ele. Então ele novinho, deu uma tábua rasa, né? Um quadro negro sem nada escrito, criança, né? Então ele acha que o professor sabe tudo. Depois ele vai crescendo, quando ele vai para a universidade, ele vê que não, realmente é inteligente, tudo, tem muita cultura, mas não é que ele saiba tudo, ele percebe, com a idade e tudo, né? Ele vai percebendo isso. Mas a tendência da criança é isso, o mais simples, ele acha que o outro sabe tudo e confia no que o outro diz. A tendência do ser humano para confiar, para admirar aquilo e, portanto, confiar e tender a imitar. Então, se você coloca uma constelação de gente perdida na frente das telas, da mídia, etc., então você tende a imitar aquelas pessoas e adquirir vícios parecidos. Então, o mundo moderno criou esse conjunto de gente que são os heróis, etc., os artistas, etc., que são os santos, entre aspas, do mundo moderno. E eu queria falar em particular dos super-heróis. Os super-heróis que nos acompanharam desde a meninice. Talvez menos as mulheres, embora também há super-heróis mulheres, né? Mas é mais os homens. E que sofreram esse influxo das bobagens, desses super-heróis. Quando a gente cresce, que a gente, no meu caso, a fé católica, tudo, a gente tem de logo olhar que o idiotice, besteira. Mas não é só isso. Algo pior. Pelo menos uma boa parte desses super-heróis que são os mais conhecidos. Que são, sobretudo, de origem americana, né? E que, desde que nós nos entendemos por gente, nossos avós já cresceram tendo influência desses super-heróis. Eu li alguma coisa, não li todo, né? Eu li alguma coisa de um livro de Jeremy Leut, chamado, está em francês, né? O mundo oculto dos comic books. O que é comic books? A gente traduz revista em quadrinho. Certo? Porque hoje está em tudo quanto é lugar, tem as telas, os filmes, etc. Mas começou com as revistas em quadrinho, que existem até hoje. Mas elas tinham um influxo, eu acho, muito maior antes, porque, né, não havia internet, nada, então era a revista em quadrinho, né? A gente cresceu nisso. Vocês talvez não tanto, mas eu sou da geração anterior, eu cresci com isso, né? Revista em quadrinho. Então isso me multiplicou, mas isso vem desde os nossos avós, essas revistas. E então criaram-se esses heróis apareceram primeiro nessas revistas. E empresas, né, se dedicaram a isso e ganharam muitíssimo dinheiro com isso, sobretudo nos Estados Unidos, e depois passaram para a Europa, para aqui, para a América do Sul, etc. Então havia duas empresas que devem existir ainda, porque depois isso passou para o cinema, passou para
foi desenvolvendo já, e hoje está em todo lugar. Então você tem a DC Comics, entre outras. E você tem a Marvel, só conhecida, né? Na DC Comics tem 3 que todo mundo conhece: Superman, Batman e a Mulher Maravilha, né? Sobretudo essas 3 que eles chamavam a trindade deles. Olha só o nome, a trindade. E a Marvel tem, entre outros, muito conhecido, Capitão América, né? Também conhecido. Isso passou por cinema, passou por tudo. Isso rendeu milhões e milhões de dólares. Então, o que você nota primeiro? Diz o autor aqui, né? Primeiro, quase todos os autores desses personagens não são nem católicos, nem mesmo cristãos. São judeus. Todos, ou quase todos. Por exemplo, o Superman foi criado por Jerry Siegel e Joe Shuster. Criaram o Batman foi criado por Kuhner, parece, Greg, com o nome assim, também judeu. A Marvel foi criada pelo Martin Goodman. Todos judeus, é impressionante. Quase todos ele vai escalonando o nome das pessoas que faziam, em geral, eram judeus. Ora, eram judeus também. Pois é, isso eu não sabia, mas você vê, né? E parece que saiu o filme aí da Mulher Maravilha, o último, há uns anos atrás, né? Que vai renovando, né? Renovando, vai botando a atriz tinha sido do Exército de Israel. A atriz que fez, né? Era uma israelense do Exército de Israel, que fez o papel da Mulher Maravilha. Então, quase todos eram judeus, alguns protestantes, mas você não tinha católico praticamente ali no meio. A grande maioria era esse pessoal judeu. Por quê? Então qual é o problema aí? O problema é o seguinte: a gente sabe que o judeu não aceita Jesus Cristo, né? O judeu não aceita Jesus Cristo. E muitos desses judeus, não todos, mas muitos ainda esperam o Messias. Eles esperam ainda o Messias. O Messias ainda vai vir e tal, eles esperam. Eu contei numa das palestras passadas ontem, né? A história do Bar Kokhba, né? Bar Kokhba, né? Foi um falso Messias que foi aceito pelo Sanedrim. Isso levou à revolta dos judeus no ano 134 contra os romanos. Foi uma briga terrível. Eles acabaram perdendo, foram arrasados pelos romanos. Mas esse Bar Kokhba, ele atraiu muita gente. Por quê? Porque ele se apresentava como Messias e ele era um guerreiro. Não era como o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele era um guerreiro. Ele vinha para brigar contra o romano e derrubar o romano e botar Israel lá na frente. Então, o pessoal aderiu, foi uma briga terrível. Então, depois deu errado, né? Eles começaram, bom, vamos esperar mais, mas tem gente que ainda espera, dos judeus, né? Porque eles não aceitam Jesus Cristo. Então, eles têm uma tendência a procurar falsos messias, porque, evidentemente, o messias que eles procuram não pode ser o messias verdadeiro. O messias verdadeiro já veio. Então, o que diz o autor acha o seguinte, é que esses super-heróis, eles são uma espécie de messias de substituição. Por quê? Porque eles são fora do comum. O Superman, ele salva salva a namorada dele, cai um helicóptero e pá, pega o helicóptero aqui. Quem é que é maluco de brigar com o Superman? Ele é doido. O homem abre a camisa ali e sai de baixo, nem bala entra nele. O Batman também, bom de briga, né? Sai de baixo com Robin, né? A Mulher Maravilha, se vê uma terra que só tem mulher, uma terra fora da terra que só tem mulher, e bate homem, tudo é mulher macho mesmo, né? E quer dizer, tem poderes extraordinários que evidentemente não existem na realidade. Ela tem uns braceletes, o tiro vem, pá, não pega. Sai um monte de coisas que a gente acha que é uma besteira, claro que é uma besteira, mas há uma intenção aí. Uma criatura sobre-humana, com poderes, entre aspas, sobrenaturais, e que vem restaurar a ordem e a justiça. Porque eles fazem bem, no sentido de que eles são pessoas que foram injustiçadas. O Batman, por exemplo, parece que a história dele é que ele, quando ele era menino,
foi os pais dele assaltados na saída do cinema, mataram os pais, tudo, aí ele ficou com aquele trauma, e ele queria pegar no bandido, então ele se tratou, ele herdou a herança, que os pais eram muito ricos, então se tornou o Batman, ele se consagrou a trazer a lei, a ordem e a justiça para Gotham City. Então, é algo assim, eles procuram restaurar o bem, restaurar as coisas, levar a lei, a ordem, etc. E com poderes fora do comum. Então, é uma espécie de falso messianismo. Um messianismo dessa terra, não é a salvação. Você vai ver nunca o Batman, o Superman falando de vida depois da morte, de salvar, de ir para o céu. Evidentemente, ele não vai falar disso. Ele vai falar de lei, de ordem, de justiça, tudo bem, não está errado. Mas aqui na Terra, típico do espírito moderno. Os comunistas têm isso bem na mente. A imanência, só pensar aqui na Terra. A justiça, a felicidade aqui na Terra. E além do mais, se vê muitas vezes atitudes dele nos próprios filmes. Vou aqui vou mostrar a vocês só uma coisa aqui do Superman. Porque ele vem de outro planeta. Exatamente. A cripto... O Batman representa a humanidade, que é a humanidade da lua. Exatamente. Quer dizer, o Superman veio de um outro lugar, mas não é sobrenatural, é de um lugar do universo, algo assim. Então ele caiu por lá e é levado para o humano. E aí eles colocam o humano para ganhar dele. Exatamente. E olha só, por exemplo, as posições em que ele aparece no filme. No filme, por exemplo, de 1978, filme mais antigo do Superman. Quem quiser poder ver aqui, conseguir ver aqui. Não ouviu em relação a isso. Certo? Olha só o filme mais recente de 2006. Outra geração nova faz uma coisa parecida. Você tem? Estão vendo a posição? O que parece? E nossa, esse menino do Cício Marquinhos. Ele está salvando a humanidade. Então a coisa fica mais explícita. Então você vê esses meninos, essas crianças pobrezinhas, que nunca leram o Evangelho, nunca leram a vida de Nosso Senhor, não conhecem nada, aprende catecismo errado aí na igreja conciliar, não sabe nada, mas que se veste de Superman, se veste de Capitão América, se veste de Homem-Aranha, se veste do Incrível Hulk, aquele doidão meio esverdeado, né, que sai quebrando tudo, que fica com raiva, sai de baixo. E por aí vai. Então esses super-heróis, eles são os santos de substituição para uma humanidade que perdeu os exemplos, né? Então vai atrás de coisas quiméricas que não existem e que trazem por debaixo do pano coisas, uma espécie de messianismo de substituição, pelo menos em vários deles, nos principais, e também coisas erradas que destroem a moral cristã tradicional. Porque a Mulher Maravilha é uma feminista. Bate homem, rapaz. Veio de um planeta, ou sei lá, de uma terra que só tinha mulher. O Batman dorme na mesma cama que o Robin. Tem versões que mostram isso. O Batman dorme com o Robin. Não falam nada, mas sabe como é? Passa por debaixo do pano. Essas coisas. Certo? Além de outras coisas que o autor ele vai estudando, ele pega vários números e vai estudando e vai mostrando coisas impressionantes, certo? Quer dizer, vai se fazendo uma obra de sabotagem, uma coisa meio subterrânea da moral cristã, ou católica, ou mais ou menos, desde na sociedade americana, que não era uma sociedade católica, mas que tinha alguns ideais cristãos ainda, né? A moral ainda, casamento, disso, aquilo. Eles vão solapando isso, pouco a pouco, desde os anos 40. Até chegar no estado que nós estamos. Então essa é a primeira constatação triste do nosso mundo moderno. Então diante disso nós temos que nos desintoxicar, porque todos nós, né, recebemos um pouco disso, né? Possível. Hoje no mundo das imagens é impossível. Até hoje você está no aeroporto, é que você olha, ainda tem isso aí, rapaz, Capitão América, sujeito
ou sei lá, outra bobagem lá, Homem-Aranha, isso desde que eu era menininho já passavam isso, vai repetindo, entrando na cabeça da gente essas tolices, essas bobagens. E que não são só tolices nem bobagens, né? Como eu acabei de mostrar um pouco para vocês. Temos que nos desintoxicar aprendendo os bons exemplos dos santos, porque estes são os nossos ideais. Estes sim tinham poderes verdadeiramente sobrenaturais. Estes sim trabalhavam por Deus. Trabalhavam pela verdadeira justiça e ordem. Sim, trabalhavam por isso, mas uma justiça e ordem que conduz ao céu. Então, os exemplos são muitíssimos, é claro, porque a igreja já tem o costume, além dos livros, dos testemunhos numerosíssimos da vida dos santos, você tem os processos de canonização e beatificação que traz os exemplos desses muitíssimos santos que a igreja produziu, porque é na igreja que se produz a santidade, não fora dela. Então nós vamos citar aqui alguns exemplos de santos, talvez alguns vocês já conheçam, mas é bom relembrar. E para organizar a coisa um pouco, eu vou citar esses exemplos baseados nas virtudes. As 7 virtudes, as 3 teologais e as 4 cardeais. Já que nos processos de beatificação e canonização, se estuda exatamente isso. Se os candidatos praticaram em grau heróico essas virtudes. Então, veremos alguns exemplos desses santos. Primeiramente, antes de fazer essa análise segundo as virtudes, é bom também citar alguns santos segundo o critério de preservação ou conversão. Porque é isso. Existem santos que foram preservados. Parece que nasceram fora desse mundo. Mas há outros que não. São convertidos. Passaram uma vida, às vezes, muito, muito difícil, muito ruim. E isso foi permitido por Nosso Senhor para que os homens, nós, pobres pecadores, tenhamos exemplos de todos esses, de todo tipo, não só os que foram preservados, porque, por exemplo, entre os santos que foram preservados, praticamente tiveram muito pouco contato com o mundo, nós temos Santa Teresinha, né? Santa Teresinha nasceu em 1873 e morreu em 1897 de uma terrível pneumonia que chegou a perfurar o ventre dela, naquele tempo que não tinha. Ela ficou reduzida a um esqueleto e com 24 aninhos só, né? E ela nasceu numa família de alto nível, rica, de gente lá da Normandia, na França, mas uma família profundamente católica. Naqueles tempos mais preservados, em que famílias verdadeiramente católicas davam uma educação muito esmerada a seus filhos e que não havia tanta influência má do mundo. Então ela cresceu num lar católico e ela mesma dizia que ela, por exemplo, com relação à castidade, né, que fez tanta devastação e continua fazendo, ela foi quase que inteiramente preservada, completamente. Ela disse que ela não sentia absolutamente nada, nenhum problema com relação a isso, praticamente. Era uma coisa que praticamente ela não teve o menor contato com isso. E olha que ela era uma moça muito bonita, certo? Mas já contei a vocês a história dela quando tinha 14 anos, já uma mocinha, foi para a casa de parentes dela, que não era assim, eram católicos, todo mundo era católico naquele tempo, mas não eram tão católicos quanto os pais. Então eles começaram a admirar, mano, que moça bonita é sua filha, que menina bonita, isso, aquilo, e ela era realmente bonita. E ela ficou sem entender, porque jamais os pais tinham dito isso dela. Jamais, desde que era uma educação católica. E ela era bonita. Hoje, diz que é bonitinha de qualquer jeito, mas ela é bonita e não diziam, porque percebiam o perigo que aquilo representava. Ela disse depois que a única vez que ela sentiu assim que esse aspecto um pouco da atração, né,
foi quando ela fez uma viagem a Roma, que ela foi a Roma para pedir ao Papa, ela se encontrou com Leão XIII, foi pedir para o Papa para ir para o Carmelo com a idade de 15 anos, uma menina, mocinha ainda. Então ela foi nessa peregrinação francesa lá em Roma, né? E então ela contou que quando ela desceu do trem, aí veio um rapaz italiano, ajudou ela a descer e olhou para ela assim, né? Aquela coisa, né? Achou bonita, né? E ela ficou sem entender assim, foi aí que ela percebeu um pouco essa questão, né? Só isso praticamente na vida dela. Porque era uma vida muito preservada, uma vida muito... Então, ela não teve problema nenhum com isso praticamente na vida dela. Você tem também outro exemplo de uma santa preservada, digamos assim, que é Santa Teresa Margarida. Essa é muito menos conhecida, mas possivelmente não é menos santa. É uma santa italiana do século XVIII. Santa Teresa Margarida Redi. Nobre, família nobre, rica também. E deixou tudo para entrar também no Carmelo com, acho que foi 17 anos, 16 anos também, bem novinha. Entrou num mosteiro carmelita que estava em decadência. Redi. Entrou no mosteiro carmelita que estava em decadência, só tinha 8, 9 irmãs de idade. E uma já estava, coitadinha, meio decrépita. E as coisas estavam um tanto desorganizadas. E ela assumiu, ela que era de família nobre, que tinha gente de serviço, tinha uma vida assim bem... Ela se dedicou completamente como escrava daquelas suas irmãs. De tal maneira que foi destruindo, por causa de tanto trabalho, tanta penitência, destruindo sua própria saúde. Ela acabou pegando uma infecção generalizada, chamada septicemia, né? uma espécie de infecção, parece que começa na área do intestinal e depois vai espalhando pelo corpo inteiro. De modo que a pessoa começa a inchar. Naquele tempo, sem os antibióticos, né? Ela morreu inchada, apodrecendo viva. Apodrecendo viva. Ela morreu assim, com 24 aninhos de idade também. Na flor da juventude. Entregou sua vida ao serviço. Só que o que é que aconteceu? Ela morreu inchada, já apodrecendo viva. Depois que ela morreu, o corpo desinchou. E ela está, até hoje, incorrupta, para quem quiser ver. Padre Jair viu? Eu não vi. Padre Jair viu. Padre Jair disse que foi a Florença. A Florença é a famosa cidade da arte italiana, aquelas coisas maravilhosas. Ele não viu nada, só foi para ver o corpo de Santa Teresa Margarida. Mais nada. Não quis nem ver, só viu o corpo dela. Dizem que a freira disse para ele, até hoje, quando o sol bate, você ainda vê um pouco o brilho dos olhos azuis dela, que estão um pouquinho abertos. 200 e tantos anos. Está vendo o que nosso Senhor faz com os santos? Depois a gente vai ver o capítulo dos milagres dos santos. Já entramos um pouquinho aqui, né? Mas a gente tem que se fixar nisso aqui, nos exemplos que eles nos deram. Então, são santas que foram completamente preservadas do pecado, assim, grande parte, né? Conheceram pouco o mundo. Aí vocês podem dizer, padre, mas isso aí é impossível pra gente, né? Porque a gente está nesse mundo, é difícil, não adianta a gente, esse mundo perdido, como é que pode? Não é pra gente não. Não, de certo modo é um pouco sim pra gente, mas para facilitar, nosso Senhor então permitiu que haja também santos convertidos. Santos que passaram uma vida, às vezes, muito ruim. Para que você não tenha desculpa. Aí sei, eu tinha uma vida pior que você, se tornou um santo. Tá vendo? Não tem desculpa. E podemos citar, entre outros, entre os santos convertidos, Santo Agostinho. Santo Agostinho, até 31 anos, viveu com a mulher sem casamento. Teve um filho. Qual era o nome? Alípio, o filho dele. Que se tornou religioso como ele também. Até 31 anos viveu com uma mulher sem casamento. Era um pagão, né? E depois se tornou maniqueu, herege, tudo, até achar a fé católica com Santo Ambrósio. Santo Ambrósio que o levou a se converter. Depois de ter dado uma volta no mundo, porque ficou famoso,
tinha recurso, tudo isso, e andou fazendo coisa errada por aí. Então ele conta essa história dele num livro chamado As Confissões. Foi um livro que ele escreveu quando ele já era, eu acho que ele já era bispo na época, e ele já estava com muita fama de santidade, então o pessoal começou a elogiá-lo, né, tal, aquela coisa, o pessoal, homem de Deus, ele, peraí. Aí fez um livro contando, é o que eu fiz antes de me converter, isso, aquilo, chamado As Confissões, né, para se humilhar, né. Eu acho que é o pior de todos. Não, ele não era dos piores, mas sabia coisas erradas, né, particularmente esse aí, né. Além disso, você tem São Camilo de Leles, de quem eu falei um pouco na pregação do domingo anterior, né? São Camilo de Leles, ele tem essa particularidade, ele não se converteu de uma hora para outra. Ele foi caindo, levantando, caindo, levantando, caindo, levantando, tá vendo? Aí você tem um exemplo também para você, se você cai, levanta, eu nunca vou ser santo, São Camilo foi. E se conta que a conversão de vez dele foi quando ele porque o problema dele é o seguinte, ele era forte, alto, forte, e se meteu em vida militar, certo? Era de família até de recurso, mas se meteu em vida militar e se viciou em jogo. Tem gente aí que acaba a vida com jogo, cria um vício com a coisa horrorosa. Bom, por aí também havia outros vícios, mas o principal era esse. Então ele perdeu tudo com o jogo, tudo. Uma vez ele perdeu até a própria camisa, jogando. E então ele acabou se empregando em coisas, em qualquer emprego, para ganhar um dinheirinho para sobreviver. Havia uns capuchinhos que procuravam convertê-lo. Ele às vezes se convertia, mas depois voltava, aquela coisa, vício, voltava, aquela dificuldade. Até que um dia ele estava carregando lá um emprego lá que ele estava, para ganhar um dinheirinho. E ele realmente ali se arrependeu, ele se disse, pobre de mim, como Deus me procurou e eu resisti à graça, etc, etc. E aí ele tomou a resolução de mudar mesmo de vida. E aí ele se lembrou, meu Deus, hoje é dia 2 de fevereiro, dia da purificação de Nossa Senhora. Ele atribuiu a conversão dele a uma graça especialíssima da Santíssima Virgem. E daí diante ele foi para frente. E ele se tornou religioso. E ele criou uma ordem religiosa que existe até hoje, inclusive no Brasil, a ordem dos Camilianos, que são religiosos que se consagram ao cuidado dos enfermos. Um grande santo se tornou, depois de ter passado uma vida caindo e levantando. Também outro exemplo, particularmente importante, porque é de uma mulher que foi pecadora. Santa Margarida de Cortona. Quem já ouviu falar dela? Santa Margarida de Cortona. Cortona é uma cidade do sul da Itália. Essa santa viveu no século XV ou XIV, acho que foi do século XV. Qual era a particularidade? Ela era uma moça muito bonita. E aí, só que ao contrário de Santa Teresinha, não teve uma vida preservada, né? Acabou se envolvendo com um homem. E viveu um bom tempo junta com ele sem casamento. Acho que até tiveram um filho, eu acho. Então, um dia, esse homem que vivia com ela foi fazer uma viagem de cavalo naquele tempo, com um cachorrinho do lado dele. E depois de algum tempo, o cachorrinho voltou latindo todo aflito. Ela então saiu para ver do que se tratava e depois de caminhar um tempo, encontrou o homem com quem ela viveu morto. Certamente morto por inimigos, alguma coisa lá que mataram o que vivia com ela, né? E aí ela se deu conta, caiu em si. Esse homem foi para o inferno por minha causa. E então entrou num trauma enorme e numa tentação de desespero. Inclusive numa tentação porque ela quando ela ficou sem o concubino dela, né? Ela tinha 28 anos, ainda era uma moça jovem e bonita. Teve até tentação de entrar numa vida de pecado, mais ainda. Mas resistiu e a graça de Deus fez com que ela
entrasse numa vida de grande penitência. Se converteu verdadeiramente, não somente ela poderia pensar, não, agora eu vou procurar uma vida certa, me casar, tudo. Não, ela entrou numa vida de castidade completa. Até a morte. Não se tornou religiosa, porque, bem, já tinha um filho, tinha tido uma vida complicada, então, naquele tempo, né, havia certos impedimentos. Mas ela se tornou, me parece, uma terceira franciscana, ou seja, ela tinha uma vida parecida com a dos franciscanos, porém não era religiosa verdadeiramente, mas tinha uma vida de piedade exemplar, de grande penitência, de grande renúncia, e às vezes fazia penitências realmente impressionantes, como quando, por exemplo, elogiaram, né, porque ela era uma moça bonita, né, então elogiaram, né, uma moça bonita, e ela então, sentindo tentações de vaidade, foi para um espelho e cortou o rosto. Os santos às vezes fazem isso, né? Coisas assim que parecem escandalosas, mas eram atos que ela fazia para resistir ao pecado e cortar completamente. Cortou o rosto dela. E aí não era mais tão bonita, né? Mas o fato é que ela faleceu cedo, não viveu tanto assim, e seu corpo ficou incorrupto, correto? E se diz que ela teve uma revelação, ou alguém recebeu uma revelação, que ela está no céu, no coro das virgens. Que tal? Que ela não era virgem, né? Ela viveu com homem antes. Mas, devido à penitência dela, muito grande, foi tão grande que ela foi para o coro das virgens. Santa Margarida de Cortona, uma convertida. Então, só aí vocês têm vários exemplos, né? E exemplo de gente convertida, gente que se converteu verdadeiramente integral, para se tornar santos depois de uma vida de pecado. Então, vamos agora pelas virtudes, né? Analisando alguns exemplos de santos a partir das virtudes. Primeiro, a virtude da fé. A virtude que é a base da justificação, o começo da justificação. Ninguém sem fé pode agradar a Deus. A fé somente não basta, mas a fé é o fundamento, é a raiz da justificação, como diz o Concílio de Trento. Alguns exemplos de fé. São Pedro de Verona. São Pedro de Verona, um santo do século XIV. Qual é a particularidade dele? Ele foi educado por hereges. Ele não era ainda, na época que ele não existia ainda o protestantismo, mas existia uma espécie de pré-protestantismo, certo? Eram os chamados valdenses, certo? E esses hereges valdenses, eles negavam e eram também esses valdenses, havia também os maniqueus. Então os maniqueus diziam que a matéria era uma coisa má e, portanto, não devia se dizer creio em Deus Pai, Criador Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Eles eram contra isso. Só que São Pedro de Verona foi educado na escola católica. Então ele aprendeu a fé católica, menino. Então uma vez ele estava com a família dele, chegou o tio dele, que era bem fanático maniqueu, e perguntou a ele, e aí, diga aí, você quer que você saiba aí, o que você aprendeu? Ele começou a dizer o credo. Quando ele disse o credo, bem Deus Pai, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Então o tio disse, não está certo isso não, mas ele insistiu. Então ele cresceu, continuou sendo católico, apesar da oposição da família, se tornou depois dominicano, certo? Dominicano, e se tornou dominicano e combateu a heresia, essas heresias, porque os dominicanos se dedicavam especialmente a espalhar a fé católica e combater as heresias. Então os hereges ficaram com raiva deles e armaram a cilada. São Pedro de Verona morreu martirizado. Quando ele estava passando no caminho, então cercaram-no e mataram a pauladas e machadadas, parece. Então quando ele caiu, deram uma pancada muito forte na cabeça dele, e ele caiu sangrando. Ele então pegou com o dedo o sangue dele e escreveu credo.
O mesmo credo que ele tinha dito quando ele era menino. Morreu assim mártir da fé católica. São Pedro de Verona. Outro exemplo, São Clemente Hofbauer. O que se conta de São Clemente Hofbauer é que ele era, quando ele estudava para ser padre no seminário, havia um professor muito brilhante, mas que ele tinha alguma coisa que dizia a ele não sabia direito, que ele desconfiava daquele professor. Ele não gostava daquele professor, ele tinha uma certa repugnância que ele não sabia explicar. Pois depois se descobriu que aquele professor era um herege disfarçado. Professor de seminário. Mas São Clemente de Hofbauer, embora mais novo, tinha a fé muito viva que fez com que ele pressentisse algo errado naquele professor. Então as pessoas que têm uma fé, cultivam a fé, eles têm isso, uma espécie de instinto da fé. Mesmo que eles não tenham estudado muito, eles percebem que há algo que não está certo ali. Mesmo que eles não sabem explicar bem, mas eles têm uma percepção, aquilo ali não está bom. Quando eles são fiéis, muito fiéis à fé católica e aplicam na sua vida. Exemplos de fé, exemplo de esperança, virtude da esperança. Santa Teresinha, mais uma vez citamos. Santa Teresinha na sua doença. Santa Teresinha passou 1 ano e meio doente de tuberculose. A tuberculose foi piorando cada vez mais. E não foi só a doença do corpo. Ela passou por um período de uma secura espiritual terrível. Ela teve muitíssimas tentações, mesmo contra a fé. Algo que ela não tinha, porque ela vivia numa consolação muito grande antes, apesar dos sofrimentos dela, da vida religiosa, tudo isso. Mas, quando chegou essa doença, junto com a doença veio a aridez espiritual. Ela pensava que ela ficava cheia de tentações, ela rezava e nada resolvia, ela ficava numa tentação, às vezes até de desespero. Duas coisas juntas. Mas ela jamais perdeu a esperança no céu. De tal modo que ela esperava contra toda esperança, digamos assim. Aquilo ali era uma provação permitida por Deus para purificá-la. Mas a esperança dela era muito forte, de tal modo que isso, já no final, quando ela estava para morrer, ela então se deu conta que ela amava a Deus. E ela morreu fazendo um ato de amor a Deus. Ela morreu dizendo, meu Deus, eu vos amo. Foram as últimas palavras dela. A pessoa morrer assim, é? Outro exemplo de esperança, São Bernardo de Claraval. Porque São Bernardo passou por uma provação muito grande. Ele era venerado por toda a cristandade. Era uma espécie de oráculo da cristandade. Os reis o consultavam, tal o prestígio dele. E então o que é que ocorreu? Num determinado momento, São Bernardo de Claraval foi chamado para pregar a segunda cruzada, porque os cristãos tinham feito a primeira cruzada, tinham tomado Jerusalém e toda aquela região do Oriente Médio. Mas os maometanos conseguiram retomar uma parte depois de várias décadas conseguiram retomar. Então o Papa convocou outra cruzada, naquele tempo em que o Papa tinha uma influência tão grande que podia juntar vários países para fazer uma guerra contra os maometanos. E então São Bernardo foi chamado para pregar essa cruzada. E São Bernardo pregou e disse que os cristãos se juntassem, lutassem, que eles iam ganhar. Mas eles não ganharam. Na segunda cruzada, os católicos foram derrotados, não conseguiram. Não conseguiram. Na guerra eles acabaram perdendo. E então, tudo mudou. Aquele prestígio que São Bernardo tinha, todo mundo caiu em cima dele, chamando de falso profeta, disso, daquilo, daquilo. Bom, depois se viu que os cristãos realmente não tinham se comportado bem. Tinham andado mal. E isso foi uma das razões principais do fracasso da segunda cruzada. Mas para São Bernardo foi uma provação muito grande.
Ele teve que ter muita esperança para não perder a esperança numa época dessa, num momento desse em que ele foi tão maltratado, falaram tão mal dele, e nós sabemos que em nossas vidas nós raramente podemos nos livrar de sermos mal interpretados, de gente falar mal da gente, e até caluniar. Isso aí ocorre e paciência. O que a gente tem que procurar é estar diante do nosso show, procurar fazer a vontade de Deus. Quando a gente procura, ocorre isso aí. Sobretudo as pessoas do mundo, né? Começam a falar mal. Depois, a maior das virtudes teologais, a caridade. A caridade que não é somente o amor ao próximo, mas é sobretudo o amor a Deus. A caridade é amor ao próximo por amor de Deus. Então nós temos, com relação especificamente ao amor de Deus, o exemplo de São Felipe Neri, um santo italiano do século XVII, um dos santos mais singulares da história. São Felipe Neri, em uma ocasião, teve tais impulsos de amor de Deus que chegou a fraturar uma costela. O coração dele começou a inchar, assim, a enlarguecer. Tal o ato de amor a Deus que ele fazia, que chegou a fraturar uma costela. Os efeitos físicos do amor divino. Bom. Com relação ao amor ao próximo, São Vicente de Paulo. São Vicente de Paulo foi um padre francês que se dedicou a toda espécie de caridade, sobretudo a caridade para com Deus e para com o próximo, de tal maneira que ele fundou ordens, a famosa ordem das Filhas da Caridade, muito conhecida na França e que se espalhou em vários lugares, inclusive no Brasil. Acho que havia até aqui na Bahia. Foi a uma dessas irmãs que apareceu Nossa Senhora em 1830, revelando a medalha milagrosa. Foi uma filha da caridade. Então esse santo, naquela época, ele chegou a ser ministro do rei da França. Imagine, um ministro do rei santo. Então ele deu exemplos grandes de caridade, tentando socorrer os pobres, os mendigos, e olha que ele recebeu muita gratidão nisso aí. Porque os mendigos, muitas vezes, não queriam ajuda, não. Por quê? Porque ele queria fazer uma coisa organizada. Ele queria que os mendigos viessem lá para receber comida, tudo, tinham do que viver. Agora, não podia pedir esmola também, para não virar malandragem. Quase ninguém quis. Eles queriam aquela vida solta, aquela vida sem disciplina, certo? Você vê que não basta ser pobre para ser bom, né? Nada disso. Além disso, ele deu exemplos grandíssimos de humildade. Bom, ele foi um dos santos mais humildes que eu conheci, né? Que eu já conheço, assim, já li a vida de uma humildade impressionante. Em uma ocasião, ele deu um exemplo impressionante. Ele era ministro do rei, ministro para coisas do culto divino. E naquela época, muita gente buscava cargos eclesiásticos para o filho dele, para isso, para aquilo, porque implicava, inclusive, em muita renda, né? Então foi lá uma grande senhora francesa para pedir para o filho dela tal cargo eclesiástico, para São Vicente de Paulo, que era o ministro do rei, era um homem muito importante. Só que o filho dela não era digno daquilo. Então São Vicente de Paulo, que tinha que cumprir suas obrigações, disse para a senhora, a grande senhora lá, nobre, que olha, não dá, seu filho não pode exercer esse cargo, tal, não pode. Então, essa nobre francesa, que devia ser um pouco mulher macho, né, ficou com raiva do santo e deu um murro na cara do santo. Um murro mesmo. Pensou? Então vieram isso, ele era ministro, né? Tinha gente para tomar a segurança, tudo, né? Veio gente para pegar a mulher, então, e aí ia pegar a mulher, né? Claro, ia prender a mulher, afinal ele era ministro. Mas São Vicente de Paulo disse, não
Não faça nada com ela, não. Vejam só como as mães amam os filhos. Para ele interpretou assim, né? A mulher dessa que dá um murro na cara dele e ele reage com essa tranquilidade. Quer dizer, era um exemplo de humildade que esse grande santo, São Vicente de Paula, deu. Então, eis aí. Caridade para com o próximo. Caridade para com Deus, caridade para com o próximo. Depois, exemplos de prudência. Hoje é dia de São Francisco de Sales. Grande santo francês que foi bispo de uma diocese na Suíça, chamada Genebra. Quando ele chegou, havia uns 20 e poucos católicos. Todo mundo era protestante. Quando ele morreu, havia uns 20 e poucos protestantes na cidade e todo mundo católico. Converteu todo mundo. Mas era um santo de uma grande... Bom, já entra aí a prudência, né? Porque ele foi bispo dessa cidade, teve uma grande prudência, porque ele chegou na diocese, quase todo mundo protestante. Como é que administra essa diocese? Mas ele teve muita prudência e muita mansidão no meio das provações dele. Olha que ele era de família de militar, tinha um temperamento irritado, nervoso. Certa vez veio um advogado lá protestante, entrou no Palácio Episcopal e disse um monte de coisa com o dedo em riste do bispo, ofendeu, fez isso, fez aquilo, e ele manteve a tranquilidade completa diante disso. Então, depois que o homem saiu desaforado, os próprios empregados chegaram para o bispo: mas como é que o senhor aguenta isso? E ele tranquilamente: meu amigo, se eu me irritasse, eu perderia 25 anos de esforço. Que tal? 25 anos de esforço para se dominar. São Francisco de Sales é o santo de hoje. O corpo dele também está incorrupto. Eu vi lá na França, no Instituto São Pio X, a mitra e a capa de asperge de São Francisco de Sales. Está lá. Na Europa a gente vê mais essas coisas, essas relíquias, essas coisas assim, a gente vê, fica impressionado com isso. A mitra dele e a capa de asperge de São Francisco de Sales. Não é de qualquer um, não. Também São Pio V. São Pio V é o Papa que aplicou o Concílio de Trento. Foi um dos que mais aplicaram. Foi ele que, por exemplo, né, canonizou a Santa Missa, né? O rito que nós celebramos, o rito tradicional, foi ele que fez. Quer dizer, ele que codificou, né? Além de uma série de aplicações muito delicadas na época, na situação que se encontrava a igreja depois do flagelo protestante. Muita coisa a resolver. A prudência é a virtude daqueles que governam, né? E São Pio V era papa. Ele tinha tarefas pesadíssimas a exercer. E exerceu com grande prudência. Depois a justiça sobrenatural. São Luís, rei da França, administrava a justiça como hoje tem todos esses tribunais aí, tudo isso que o pessoal inventa, uma complexidade da justiça tal que acaba piorando muitas coisas. Hã? É com S. Então, ele foi rei da França no século XIII. Além da prudência, né, como governante, ele teve que exercer a justiça. Só que ele exercia de uma maneira bem pessoal. Ele ia para debaixo de um carvalho e chamava todo mundo que tinha questão, qualquer um, ia lá falar com o rei. Não precisava de guarda-costa, disso, daquilo outro. Você vê como ele era benquisto, né? O rei. Ele ia para debaixo de um carvalho, era um santo, né? E todo mundo que tivesse questão, vem para cá, vamos conversar. A justiça era muito mais simples, menos complexa.
A temperança, a virtude cardeal que nos leva a domar esses apetites sensíveis que nos levam tantas vezes, podem nos levar a cair em pecados, né? Pecados de gula, pecados contra a castidade, etc, etc. Santo Antão do deserto. Foram esses santos que nos primeiros séculos da igreja se dedicaram a uma vida ascética impressionante, que hoje pode causar espanto a nós. Santo Antão, como outros também ascetas, sobretudo no Egito, o Egito já foi católico, viu? Hoje é maometano, mas ele já foi católico. Então esse Santo Antão era egípcio. Os egípcios se converteram do paganismo, se tornaram católicos e deram uma floração de santos fora do comum naquela época. Então Santo Antão e outros solitários iam para o deserto da Tebaida em particular. Havia outros desertos também, o da Palestina, que já era lá para o Oriente Médio, né? E eles se dedicavam a uma ascese fora do comum. E viviam, comiam um pedacinho de pão por dia, às vezes nem comiam, praticamente. Chegavam no oásis, bebiam água, um pouquinho de tâmaras às vezes, e uma vida completamente de oração. Trabalhavam algo para fazer algum cesto, alguma coisa, para conseguir alguma coisa, mas era uma vida de um isolamento, de uma penitência fora do comum. E Santo Antão foi particularmente atacado pelo demônio. Porque ele largou tudo, era de uma família de recursos, largou tudo e se dedicou a Deus. É um santo do século IV, bem antigo, e cuja austeridade nos impressiona. Também outro, chamado São Simão Estilita. São Simão Estilita. Por que São Simão Estilita? Porque estilita vem de estilos. Estilos em grego quer dizer coluna. Esse santo viveu em cima de uma coluna. Acreditam? É verdade. Uma coluna. Quer dizer, ele queria se isolar do mundo. Então uns iam para o deserto. Uns iam viver no cemitério, isolado lá. Outros, o que faziam? Bom, onde eu vou, vão atrás de mim, né? Porque iam atrás dele. Era o santo, fazia milagres, tudo aí vinha uma gente atrás, queriam que fizesse uma comunidade religiosa. Os mosteiros começaram assim. Porque com essas pessoas de virtude, outros iam atrás, mas me ensine como é que eu quero ser santo também, eu quero deixar o mundo, eu quero me converter, como é que eu faço, como é que se reza, como é que se medita, como é isso, aquilo, como é que faz jejum, etc. Então iam atrás do mestre, né, para ensiná-lo. Então alguns não queriam que viesse gente atrás, inclusive gente pedindo milagre, né, gente às vezes indiscreta, né, como aquela história do santo que tinha ele se fechou no quartinho e só botou um buraquinho para o sol entrar, para ele tomar um pouquinho de sol, né? Bom, aí chegou uma mulher, viu ali a janelinha, né? O que é que tem lá dentro? Aí foi olhar, né? Quando olhou, o santo olhou para ela também. Aí ela ficou toda sem graça. Aí, o que a senhora quer? Não, ela sem graça, ela pegou, o senhor precisa de alguma coisa? Preciso sim, um pouquinho de pedra, um pouquinho de massa para fechar essa janela. Ok, né? Então, é isso aí. Então, o São Simão Estilita, para resolver o problema dele, o que é que ele fez para ele ficar isolado, rezando? Ele fez uma coluna e ficou em cima da coluna. Para chegar alguém lá, não sobe para cá, eu fico olhando para lá. Uma coluna, sim, exatamente, uma coluna com espaço em cima, onde ele não podia nem deitar. Nem deitar ele conseguia. Ele se deita, quando ele tinha que descansar, ele se recostava. Ele não deitava. Imagina. E aí, como vinha gente, mas não adiantava, vinha gente atrás dele. Às vezes ficava um para mandar um pão para ele, uma coisa assim, para ele comer um pouquinho, e ele ia se virando ali, numa coluna. Então, à medida que ele ia avançando em santidade, vinha mais gente. Aí ele, rapaz, espera aí, chamar os amigos dele, vamos fazer uma coluna mais alta. Aí foi fazendo outra. Ele fez 3 colunas. A última tinha uns 25 metros de altura.
Já pensou? Lá em cima, e o pessoal pedindo oração, reza por mim, não sei o que, até o imperador. Os imperadores procuravam tudo e ele lá rezando. E não foi só ele não, foram vários que fizeram isso. O mais famoso foi ele, São Simão Estirita. Parece que foi quem começou isso. Então havia essas pessoas que chegavam a esses extremos, entre aspas, de uma vida de penitência, de uma vida de entrega a Nosso Senhor, impressionante. São Bento Labre, quem já ouviu falar? Ah, já ouviram falar, né? Só vocês. Alguém já ouviu falar também? Além de São Bento Labre. Esse já está próximo de nós. Século XVIII. Não tem tanto tempo. Era francês. Então, São Bento Labre tentou ser monge. Acho que foi em 2 ou 3 mosteiros. Mas ele era tão penitente, tão singular, que o pessoal, não, rapaz, não dá não, você tem que viver sozinho. Tem. Aí ele, tá bom, se eu não posso viver monge no mosteiro, eu vou ser monge no mundo. Então ele passou a ser um peregrino. Ele andava fazendo peregrinações como mendigo, certo? Mendigo. E numa vida de penitência, uma das penitências que ele fazia era nunca tomar banho. Tá bom? Nunca tomar banho. Consequência, ficava cheio de piolho. E ele guardava os piolhos que o mortificavam muito. Você imagine, vocês ficar aqui, já devem ter percebido, né? Sobretudo na época de calor, você ficar aqui, chega de noite, começa as muriçocas. Aí você começa a se irritar, a coçar aqui. Ele não coçava, deixava os piolhos lá. E quando caía um, ele pegava de volta e botava. Já pensou? Que mortificação? E não se queixava de nada. Aceitava, se lhe desse, não aceitava dinheiro, se lhe desse algum alimento, ele aceitava. Se tivesse alimento demais, ele dividia com o pobre. Então era uma vida de uma penitência fora do comum, passando todo tipo de humilhação. E Deus o tornou um dos grandes santos da história da igreja. Graças a essa vida de mortificação e de humildade, de grande humildade. Finalmente nós temos a fortaleza, a virtude que nos faz combater nossos inimigos de fora ou de dentro, né? Uma virtude necessária para aqueles que estão aqui nesse mundo, na igreja militante, no combate. Nós temos, por exemplo, o exemplo de Santo Inácio de Loyola. Quem já ouviu falar em Santo Inácio de Loyola? Já ouviram, né? Já ouviram, todo mundo já conhece. Ele fundou uma ordem religiosa, não é verdade? Como é o nome dessa ordem religiosa? Ninguém sabe. Se chama os Jesuítas. Alguém aqui conhece Salvador? Você é de Salvador? Conhece o Colégio Antônio Vieira, no Garcia? É dos Jesuítas. Eu estudei lá. Pois é. Então, o colégio dos Jesuítas, enorme aquele colégio, é dos Jesuítas. Essa ordem religiosa foi fundada por Santo Inácio de Loyola. Se tornou uma ordem imensa, fortíssima, com um poder tão grande que a maçonaria ficou com a raiva dela e só descansou quando conseguiu que um papa mais fraco extinguisse a ordem jesuíta. Fez intriga de tudo quanto foi modo. E essa extinção da ordem jesuíta foi restaurada depois, mas nesse período de extinção, eles tomaram conta da educação dos jovens, sobretudo dos jovens de alta classe. E com isso prepararam a Revolução Francesa. Porque se você controlar a juventude da elite, você controla o mundo. Porque eles vão dominar o mundo com o tempo, é natural. Os outros vão ficando velhos e eles vão assumindo. Então, se eles são da elite, os principais, os jesuítas educavam essa gente. Então a maçonaria tinha raiva e queria tirar os jesuítas. E conseguiram isso, pelo menos parcialmente. Então, quem fundou os jesuítas foi Santo Inácio de Loyola. Santo Inácio de Loyola era um militar.
era um homem que já tinha uma fortaleza natural muito grande. Porque antes de se converter, por causa de vaidade, era, né, jeito assim, namorador, isso, aquilo outro, era militar. Então ele, numa defesa, numa batalha, ele era espanhol, estava numa batalha com os franceses, e numa batalha, os franceses acertaram uma bala de canhão na perna dele. Que tal? A perna quebrou em não sei quantos pedaços, vários pedaços. Então ele teve que fazer cirurgia naquele tempo, sem anestesia, né? Aí serrava o osso, que tal, sem anestesia, sem nada, pegava um pedaço, botava aqui para consertar, né? Tudo isso ele passava. E aí depois, ele que fez a cirurgia, ele notou que ele estava mancando ainda. Aí ele era muito vaidoso, né? Aí como é que agora eu todo vou ficar mancando? Não, faz de novo para acertar. E aí, né, sem anestesia, serraram de novo, pegaram o pedaço aqui, botaram, que tal, para ele melhorar, porque ele queria melhorar. Você viu o que é? É um sujeito com uma fortaleza muito grande, natural, né? Mas nisso aí, ele ficou num castelo lá, dos amigos dele, e ele ficava na cama o dia todo, naquele tempo, para sarar, tudo. E ele não tinha nada para fazer. Ele muito ativo, não me deu alguma coisa para eu ler. Ele queria ler romance de cavalaria, né, as revistas de quadrinhos daquele tempo, né? Mas não tinha. Ah, não tem aqui não. Mas o que é que tem? Não, tem aqui a vida de Cristo. Biografia de santo, né? E os santos dos santos, né? Aí ele tinha nada para fazer. Tá bom, me dê aí. E começou a ler a vida de Cristo. E se converteu completamente. Então, essa fortaleza que ele tinha natural se tornou sobrenatural. Ele resolveu ser um soldado de Cristo. Agora eu vou lutar pelo reino de Cristo. Não quero mais saber do mundo. Vou lutar pelo reino de Cristo. E formou essa ordem de uma disciplina, de uma mortificação fora do comum, que fez um bem imenso durante muito tempo. A Igreja Católica. Então ele sobrenaturalizou a fortaleza dele. Porque isso é importante. Por que tanta gente, por que tanta dificuldade para a santidade hoje? Em grande parte a causa é a frouxidão dos homens de hoje. Homens e mulheres. A frouxidão. Porque quando a pessoa tem um natural prejudicado, é difícil o sobrenatural enxertar ali. Porque o sobrenatural ele se baseia em grande parte no natural. Então, se uma pessoa tem um natural completamente desequilibrado, não vai para frente. Notem bem, os pagãos eles tinham muitos defeitos, mas eles tinham uma certa retidão no natural deles. Então, quando a graça de Deus veio, muitos deles corresponderam muito. Mas o homem moderno, ele tem um problema muito sério, porque não só ele rejeitou o sobrenatural, mas ele desarrumou o natural, através da sofisticação dos meios modernos. Tem muita gente aí que está debilóide com esses meios de comunicação aí. Você dá um celular desse, uma maquininha dessa para um garotinho, ele fica debilóide. Vai no videogame aí, eu já ouvi falar de garoto, às vezes homens, que passam uma jornada de trabalho, isso aqui, 8 horas, atrás de videogame. Como é que uma pessoa dessa vai ficar certa da cabeça? E como é que ele vai ser santo? Então ele vai lá, acha um site da tradição. Agora eu vou ser da tradição. Rapaz, primeiro você tem que ser homem, depois você vai ser. Certo? Ele vai ter que retificar a vida dele. Hoje chegou e com a desorganização da família também, né? Hoje tem rapaz aí, ou moça também, que é educado só pela mãe, porque o pai, né? Com as famílias hoje do jeito que estão, né? Então, a mãe não consegue educar o filho direito. Eu ouvi dizer que tem por aí rapaz de 20 e poucos anos que ainda bebe mamadeira. Me disseram. Tem rapaz aí que ainda usa bubu, chupeta. Ainda usa. Por quê? O que foi isso? A mãe criou cheio de... O pai não estava lá, porque tem que ter o pai na família. Quando não tem um pai, é difícil. É difícil. A mãe não consegue direito. Então, o pai é que vai dar aquela noção do correto, sobretudo para o filho homem, né?
Então, quando falta o pai, aí fica mimado demais. E aí cria como um bonequinho. Aí vai mantendo aquelas coisas. Uma madeira, vai crescendo. Toma madeira, o bubu, isso aqui. Então, uma pessoa dessa, para ser santo, ele tem que retificar o natural dele primeiro. Isso não vai, fica difícil. Afora o milagre, então esse aí, um exemplo, né, de fortaleza de Santo Inácio de Loyola, que já era um homem bem forte, já antes da conversão dele, e que com a conversão dele sobrenaturalizou essa fortaleza. Então, alguns exemplos, porque vocês peçam a Nosso Senhor para desenvolver a admiração pelos santos. Porque o ser humano é admirativo. Faz parte do ser humano. Admirar, desejar ser como aquele que é admirado e procurar imitar. Faz parte do ser humano, sobretudo os mais jovens, que não têm ideais ainda. Eles têm que procurar esses ideais. O problema é que ideais serão. Então vocês tenham bem em mente isso. Procurem conhecer e admirar os santos para que vocês tenham exemplos, como alguns que eu dei aqui brevemente, né? E há muitíssimos outros, né? Que vocês procurem imitar e possam aplicar para a sua situação individual, porque a igreja tem séculos e séculos, são gerações de santos. Então você tem santos em todos os estados de vida. Eu dei alguns exemplos, mas você pode achar santos. Então você pode adaptar o seu estado. Qual é o meu estado de vida? Isso afirmou. Você vai achar um santo que teve uma situação parecida e que se santificou. E procurem conhecer a vida dos santos, porque aí vocês têm a virtude, os ensinamentos, o catecismo aplicados. Porque é fácil pegar um catecismo e ver as virtudes, etc. E você vê um pouco de oração, isso, aquilo, outro, mas como é que isso se realizou na realidade concreta? E os santos estão aí para mostrar isso.